Olá, hoje a gente vai mergulhar a fundo em umas cartas muito especiais enviadas há quase 2000 anos para 7 comunidades e que estão lá no livro do Apocalipse. Pensa nessas mensagens como um tipo de diagnóstico divino, sabe? Uma avaliação espiritual que, mesmo sendo tão antiga, parece que foi escrita para nós hoje. E é super importante a gente lembrar, isso aqui não é uma alegoria não, hein? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira eram cidades de verdade, com gente de verdade, que estava passando por desafios bem reais. E a mensagem que chegou para eles foi, olha, direta e sem filtro nenhum. A autoridade de quem escreveu essas cartas já fica clara logo no começo. Essa citação, que é da carta para Éfeso, mostra que o remetente é uma presença soberana, alguém que caminha no meio das igrejas. Ou seja, não é uma opinião de longe, é uma avaliação de quem está ali, vendo tudo de perto, por dentro. Então, vamos lá. Cada carta funciona como um verdadeiro check-up espiritual. Tem elogios para o que está funcionando, para o que está saudável, e tem também repreensões para o que está doente. Vamos começar nossa análise com a primeira comunidade dessa lista. Nossa primeira parada é em Éfeso, uma igreja que era famosa pelo trabalho duro, pela doutrina certinha, pela perseverança. Sabe, por fora, parecia uma comunidade modelo. Só que, por baixo dessa fachada de sucesso, tinha um problema bem sério acontecendo. E aqui a gente vê o grande paradoxo de Éfeso. Na coluna dos elogios, a lista é impressionante. Teologia impecável, não toleravam o mal, trabalhavam sem parar, eles eram corretos em quase tudo. Mas a repreensão vai direto no coração do problema. Você abandonou seu primeiro amor. Todo aquele esforço, todo aquele trabalho não conseguia compensar a perda da paixão que tinha começado tudo. A solução que é apresentada para eles não é nada complicada, mas exige uma atitude. Primeiro, lembrar. Lembrar de como era antes daquele fervor. Segundo, arrepender-se, que na prática significa mudar o rumo. E terceiro, voltar a fazer as coisas que eram fruto daquele amor inicial. A mensagem é muito clara. Não adianta ter a doutrina certa se falta uma paixão vibrante. Agora a gente vai para Esmirna e o contraste é, uau, imediato. Diferente de Éfeso, essa igreja não recebe nenhuma repreensão, nenhuma. A mensagem para eles é de puro encorajamento, bem no meio de um sofrimento terrível. O que é mais incrível aqui é esse contraste entre as duas realidades. Aos olhos do mundo, a comunidade de Esmirna era pobre, perseguida, não tinha nada. Mas a avaliação divina vira essa lógica de cabeça para baixo, revelando uma verdade totalmente diferente. Eles eram espiritualmente ricos. A riqueza deles não estava em bens materiais, mas na fé que perseverava contra tudo e contra todos. Para eles, a ordem é simples, mas ao mesmo tempo poderosíssima. Ser fiel. Não tem uma lista de coisas para corrigir, não. É só um chamado para continuar, para perseverar. E a promessa é de que essa fidelidade, mesmo que custasse a própria vida, seria recompensada com o maior de todos os prêmios, a coroa da vida. A gente segue agora para Pérgamo, uma cidade que é descrita como um lugar onde está o trono de Satanás. Imagina só, era uma comunidade elogiada por manter a fé firme no ambiente super hostil, mas que foi repreendida por ser tolerante com algumas influências que estavam corrompendo tudo por dentro. Aqui o perigo é outro, mais sutil. Eles eram corajosos publicamente, defendendo o nome de Cristo mesmo depois de verem um deles ser morto por isso. Mas, internamente, eles estavam permitindo que falsos ensinamentos se infiltrassem, como as doutrinas de um tal de Balaão e dos Nicolaítas. O ponto crucial é esse: a coragem externa não compensa o compromisso com o erro do lado de dentro. Mas, afinal, que história é essa de doutrina de Balaão? Isso é uma referência a uma passagem do Antigo Testamento onde Balaão ensinou um rei inimigo a usar a sedução e a idolatria como arma para derrotar o povo de Israel. Lá em Pérgamo, isso representava qualquer ensinamento que incentivava o povo a se misturar com as práticas erradas do mundo ao redor, enfraquecendo a comunidade espiritualmente. E a nossa última análise de hoje é sobre Tiatira. Uma igreja que, em vários aspectos, estava melhorando, crescendo. As boas obras deles eram até mais numerosas do que no começo. Só que toda essa trajetória de crescimento estava sendo ameaçada por uma única falha, mas uma falha devastadora. Olha só a lista de virtudes deles: amor, fé, serviço, perseverança, e eles estavam crescendo nisso. Parecia ótimo, mas a repreensão é muito séria. Você tolera Jezabel. Essa tolerância com uma influência corruptora era um problema tão grave, mas tão grave, que ameaçava anular todas as outras qualidades boas que eles tinham. E assim como Balaão, a Jezabel aqui é simbólica.
É uma referência à rainha Jezabel do Antigo Testamento, que basicamente institucionalizou a idolatria em Israel. Em Tiatira, isso representava uma influência, talvez uma pessoa ou um grupo, que se dizia profeta, mas que na verdade ensinava imoralidade e idolatria, envenenando a igreja de dentro para fora. Mas, para aqueles em Tiatira que não se deixaram levar por essa corrupção, a promessa era simplesmente magnífica. A recompensa por rejeitar a falsa autoridade de Jezabel seria receber a verdadeira autoridade e a estrela da manhã, que é um símbolo do próprio Cristo e da vitória final. Então, quando a gente olha para esses 4 diagnósticos espirituais, alguns padrões começam a ficar bem claros. E isso não é só uma história antiga, não. São lições fundamentais sobre o que significa ter fé e ser fiel de verdade. Resumindo, a gente sai daqui com 4 lições cruciais. Éfeso nos lembra que ter a doutrina certa sem amor não vale nada. Esmirna mostra que a riqueza de verdade é a fidelidade no meio da dificuldade. E Pérgamo e Tiatira nos alertam, de formas diferentes, sobre o perigo de fazer concessões, seja para a falsa doutrina ou para o mal que corrompe. E cada uma dessas mensagens termina com essa exata mesma frase. É um chamado universal. Não era só para Éfeso ou para Esmirna. É um convite para que todas as gerações, inclusive a nossa, prestem muita atenção, para que ouçam e respondam. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, para a gente refletir. Olhando para o nosso tempo, para o nosso contexto, qual desses diagnósticos parece ser mais urgente? Onde é que a fidelidade nos chama hoje? É para reavivar um primeiro amor que se esfriou? É para perseverar na dificuldade? Para rejeitar de vez o erro ou para não tolerar mais aquilo que corrompe? A resposta a essa pergunta define o nosso caminho de fidelidade hoje.